E é um filme que vale a pena assistir. Aquilo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Fala assim comigo: cada ação, cada ato, cada palavra minha tem um peso eterno. Agora você vai cuidar da língua. Gente, tem hora que nós esquecemos disso, que tudo que nós fazemos tem peso eterno. Uma coisa que você precisa lembrar, está esquisito a minha voz, se você puder melhorar. Uma coisa que você precisa lembrar, que Jesus, uma das parábolas que ele canta, que ele canta é ótimo, né? Jesus canta, com certeza, Jesus cantou com certeza, a gente canta. Uma das palavras que Jesus fala para os seus discípulos, que ele está falando sobre a relação que nós temos com o próximo, que nós temos uns com os outros. Ele fala que quando ele for chegar e for prestar contas com ele, ele vai dizer assim: eu estive nu, eu estive doente, eu estive com fome, eu estive preso. Ele fala: eu estive nu, você me vestiu, eu estive com fome, você me deu o que comer, eu estive preso, você foi me visitar, eu estive doente, você também foi me visitar, eu estive em todas essas situações e você se fez presente. E aí, os discípulos perguntaram: mas quando é que nós fizemos isso ao Senhor? Ele fala: quando você fez isso a um dos pequeninos, você fez a mim. Os pequeninos aqui, gente, fala do próximo. Os pequeninos aqui falam das pessoas que estão próximas de nós e que nós precisamos ser bênção, fazer, através de nós, sermos a ação de Deus na vida delas. Fala assim: eu preciso ser a ação de Deus na vida de alguém. E quando nós estamos pensando nisso, falamos nisso, estamos vivendo, colocamos os 2 pés em 2022, estamos vivendo o ano do resgatador, é justamente isso. Eu e você sermos a ação de Deus na vida de alguém. E queridos, tem tantas pessoas que nós precisamos ser a ação de Deus na vida delas. E essas pessoas, elas não estão distantes de nós. Parece que nós temos que ir a esmo, né, procurando, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão próximas de mim e de você. É só nós mantermos os olhos abertos. É só nós enxergarmos as pessoas do ponto de vista de Deus. Porque quando você tem olhos para ver e para enxergar as pessoas, você não vai simplesmente vê-las como pessoas chatas. Porque existem pessoas que nós rotulamos assim: ah, mas fulano de tal é chato, né? Fulano de tal é cri-cri. Fulano de tal, misericórdia. Mas quando você enxerga, olha para as pessoas com os olhos de Deus, você vai enxergar, atrás daquilo que você chama de chatice, atrás daquilo que você chama de ser uma pessoa cri-cri, você vai descobrir uma necessidade. Uma necessidade. E eu quero que você fique muito atento a isso. Porque aquilo que nós fazemos, now, ecoa, o meu inglês é péssimo, na eternidade. A palavra que eu vou ministrar, que Deus colocou no meu coração, nessa noite é: não desanime. Fala assim comigo, fala para você mesmo: não desanime. Mas fala com convicção: não desanime. Porque tem que lembrar que Jesus fala: no mundo tereis aflições. Fala assim: eu estou pronto. Mas fica de pé. Se está pronto, fica de pé, criaturas. Você que está em casa, fica de pé. Fala assim: eu estou pronto. Eu estou pronto para a batalha. Porque quando fala de aflição, você tem que estar pronto para enfrentar, não para correr. Ai, meu Deusinho do céu, lá vem a aflição, lá vem a dificuldade, ela me encontrou aqui.
você tem que estar pronto para reagir a ela. Não, para reagir não, para agir diante dela. Lembrando que esse mesmo texto, onde Jesus fala, no mundo tereis aflições, ele fala o quê? Tende bom ânimo. Fala para você, tenha bom ânimo, diz teu nome. Tenha bom ânimo, Washington. Tenha bom ânimo, Washington. Porque, aí Jesus fala assim, porque eu venci o mundo. Fala assim, a vitória de Jesus, a vitória de Jesus, a vitória de Jesus é a certeza da minha vitória. Põe no peito assim, é a certeza da minha vitória. Dá para aplaudir bem forte o Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia! Porque a vida do crente é vitoriosa. Só alguns entendem isso. Só alguns entendem isso. Falei para Ana Maria, é perfeita a pregação. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos. Observa como Paulo começa esse versículo. Ele fala, por isso não desanimamos. E ele vai dizer a razão do porquê eu e você não devemos desanimar. Ele fala, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, aqui está falando do físico, gente. O nosso ser exterior se desgasta. Eu não tinha essa ruga de expressão. Eu não tinha cabelos brancos há 5 anos atrás. Então o ser exterior vai se desgastando. Eu não tinha barriguinha. Sempre fui uma pessoa magrinha, esbelto. Hoje eu sofro bullying por causa da minha barriguinha. Mas posso falar, foi a duras penas que eu conquistei ela. Então que as más línguas falem. Mas eu quero assim, o físico, o homem exterior se desgasta. Você tem que, com uma certa idade, você tem que vigiar a pressão. Então ele fala assim, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Fala comigo assim, o meu ser interior se renova dia a dia. Porque a ideia é o seguinte, o homem exterior se desgasta, mas o interior precisa ser renovado dia a dia. E ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são o que, gente? Eternas. Então, quando ele fala, ele começa dizendo, por isso não desanimamos, só não desanima quem tem o foco na eternidade. Quem tem a tribulação como leve e momentânea. Sabe aquela história? Passou um vento, só que o vento passou e me rodou. E eu fiquei tão perdido que eu fiquei rodando o tempo todo. Meu Deus, cadê a saída? Cadê a saída? E você fica tão desesperado, tão desesperada, que você esquece tudo que você conhece de Deus. Que você conhece todas, você esquece das promessas de Deus. Quero que você lembre de uma coisa. Deus fala assim para nós: eu não te deixarei e nem te desampararei. O dia mau chega para todo mundo, e a Bíblia fala isso muito claro. Mas a Bíblia diz assim: resistir ao dia mau, e depois que ele passar, permaneça inabalável. O que acontece com muita da gente? Resiste o dia mau, quando ele passa, puf, você desmaia, você acaba, você desmonta todo.
Só que a Bíblia fala que nós precisamos resistir e permanecer inabalável. Então aqui está dizendo justamente isso. Para que isso possa acontecer, eu preciso entender que a tribulação, ela é leve e momentânea, comparado à eternidade. Como nós estamos presos no tempo Cronos, nós perdemos muitas vezes a dimensão da eternidade. E eu quero que você entenda isso, crente, você que está nos acompanhando pela internet, entenda isso. Então a primeira coisa, para você não desanimar, é desenvolver uma perspectiva eterna. É aquilo que o ator principal, o personagem principal desse filme fala. Ele fala para eles: vamos para a batalha, e pode ser que de repente alguns de vocês se veem caminhando sozinhos, cavalgando sozinhos. Ou seja, já estão, ele fala assim, já estão no Elísio, já estão na eternidade. Mas lembre-se disso, aquilo que nós fazemos aqui agora, nessa batalha, ecoa para a eternidade. Você não vai morrer, o que ele está dizendo para eles, você não vai morrer em vão, mas vamos lá, porque todos nós somos cabra macho, vamos enfrentar esses inimigos. Essa é a versão minha do Gladiador, uma versão bem nordestina. Vamos com tudo. E quando você chegar na eternidade, você vai ser bem carioca. Caraca, cheguei, Jesus! Ou você vai fazer que nem aquele garotinho: cheguei. Então a primeira coisa que você precisa fazer, desenvolva uma perspectiva eterna. A segunda coisa, ou o segundo princípio, que coisa fica esquisito, né? O segundo princípio e importante, eu frisei quando eu li o versículo, você tem que ter e saber na sua mente, no seu coração, que a tribulação do momento é leve e momentânea. Qual é a tribulação que você está vivendo? Alguns assim bem pessimistas, bem melancólicos, pode dizer assim: eu vivo uma eterna tribulação. Ela nunca terminou. Só que eu quero que você possa pensar comigo, rapidamente, o porquê que você precisa aprender no meio da tribulação. Pensando na tribulação, a tribulação, gente, aperfeiçoa o nosso caráter. É na tribulação que você se enxerga. É na tribulação que você se entende. Que você fala assim: meu Deus, estava esse monstro dentro de mim. Existe um livro, que eu não sei se você já leu, chamado O Impostor que Vive em Mim. Existe um impostor que vive em você e em mim. E quando ele vem para fora, sabe que horas ele vem para fora? Na hora da tribulação. Que você se revela. Que as pessoas falam assim: meu Deus, é ele, é ela. Ela é tão crente. É na tribulação. Olha que diz Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o que, gente? Perseverança. Fala comigo: toda prova, toda provação precisa produzir em mim perseverança. Então você tem que descobrir uma coisa: se na prova, se na tribulação, e não está acontecendo, ou não aconteceu isso com você, tem alguma coisa errada com a sua fé. Não é com Deus, é com a maneira como você estava crendo. Sabe aquela história de você ter uma perspectiva errada, uma expectativa errada das pessoas? Isso é muito
é muito natural nos filhos, quando estão tão pequenos, os primeiros heróis deles são os pais, os primeiros heróis. Vai passando o tempo, ele vai descobrindo que o pai e a mãe não era a Mulher Maravilha, não era o super-homem. Tinham falhas. E aí, às vezes, você tem dificuldade de sair daquilo que é real, da expectativa ideal, daquilo que você idealizou na sua mente, para o real. Isso acontece muito no casamento também. Às vezes as pessoas não casam com o ser real. As pessoas casam com uma expectativa, com uma idealização que ela trouxe para dentro do casamento. Alguns acham, este homem que veio lá de Niterói é o máximo. Entendeu? Ele é o máximo. Depois de 4 anos, ela descobre, não é tão máximo assim. Entende? Porque existe aquela coisa, aquela expectativa, aquela idealização. Eu estava tão preocupado de Ana Maria ter uma idealização errada de mim, da minha família, para onde ela estava chegando, né? Porque casamento, gente, termina sendo um casamento de famílias. Como assim? Histórias, gente. Histórias. E as pessoas diziam muito que nós íamos ter muitos problemas. Ainda bem que cada uma dessas profecias foram quebradas, anuladas, aí como bem espiritual, jogadas no mar do esquecimento. Porque nós nos relacionamos muito pouco. Nós nos relacionamos à distância, e não eram nos dias de hoje, que tem WhatsApp, que tem todas as mídias sociais, que você pode fazer uma ligação de vídeo, olhar a pessoa e ficar, oh meu amado, oh minha amada. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, era carta. E olhe lá para as cartas chegarem. Era telefonema a partir das 10 horas, porque a ligação era mais barata. Quem viveu isso? Levanta a mão. Quem viveu isso? Você viveu isso? Então ligação depois das 22 horas que era mais barato. Entende? Porque antes você pagava uma fortuna de ligação, de telefone. E aí, então eu fiz questão de mostrar, de falar para Ana Maria quem era a minha família, como era. Porque quando ela vivenciasse a situação, pode ser que eu tivesse exagerado um pouquinho, ela não ia se escandalizar tanto com a situação. Mas quando ela viveu a situação, ela falou, você tinha razão. Porque, gente, eu não podia trazer ela para uma situação, para uma expectativa, para uma idealização que não existe. E o pior, sabe o que é? É que muitos homens e mulheres ficam nessa idealização há anos. O que todo homem ou toda mulher quer fazer com o outro? Mudar. Sabe aquela história? Mas ele está assim, mas quando eu casar eu vou mudar ele. Mas ela é assim, mas quando eu casar eu vou mudá-la. Isso dá um problema, gente. Então, uma coisa que você precisa entender, gente, e lembrar sempre, a tribulação, ela aperfeiçoa o meu caráter. Olha o que diz aqui, ó. Meus irmãos, têm por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Desliga esse helicóptero aqui, por favor, gente. Meus irmãos, têm por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz... Deixa desligado. Obrigado. Me perdi, deixa eu voltar. Meus irmãos, têm por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter o quê, gente? Fala comigo assim, ação completa.
para que vocês sejam, que gente? Perfeitos e íntegros. Olha que coisa forte. Esse perfeitos aí, fala comigo assim, amadurecimento. Gente, você tem que amadurecer. Vamos ter problemas novos. Tem pessoas que têm os mesmos problemas sempre. Amadurecimento, sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha como a tribulação nos aperfeiçoa. Uma outra coisa importante, a tribulação produz esperança. Vamos pensar nesses 2 anos que nós vivemos, 2020 e 2021. Nós entramos em 2022 com mais esperança, gente. Esperança de dias melhores. Então, a tribulação, ela precisa produzir isso. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Fala comigo assim, a minha fé precisa crescer cada vez mais. Querido, você precisa fazer um exercício na academia da fé todos os dias. Hoje eu mandei uns vídeos de exercícios físicos, de treinamento para a Aline, para ela ficar saradona, para acompanhar o ciclista Paulo, entendeu? Porque ele falou para a gente de um projeto que eu não posso falar para vocês aqui. Mas ele falou que ele vai ficar saradão ali na saradona, barriga assim zerada, trincada, a Aline também. Mas observa que aqui diz que eu preciso, que a minha fé tem que crescer mais. Se isso acontece fisicamente, gente, a mesma coisa espiritualmente. Você precisa fazer exercício na academia da fé. Ele fala assim, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Escuta bem, não é só a fé que deve crescer, mas o amor que nós temos uns pelos outros. O meu amor tem crescido muito para uma pessoa lá de Niterói. Um cara que está aqui. Entendeu? Meu amor tem crescido por ele. Eu falei para ele que eu vou fazer um trabalho, vou ajudar a esposa dele, fazer um trabalho, um banho de loja nele. Entendeu? Investir para a pessoa ficar cada dia melhor. Então assim, o amor tem que crescer mais. Nós estávamos comentando ontem, a Ana e eu, que nós estamos conquistando algo no prédio que nós moramos hoje aqui, que nós não conquistamos nos anos que nós moramos no Recreio. Relacionamentos. Para você ter uma ideia, eu contei com um casal ontem, nós tivemos uma reunião lá em casa com os líderes da igreja, com alguns líderes, e encontrei com eles, aí eles falaram assim, vamos marcar um café para a gente poder conversar, e já marcamos aquela coisa toda, depois fomos almoçar, encontramos com eles num restaurante, e aí eu estava aqui no culto do Arena, quando ela mandou uma mensagem, ela falou, deixei um presentinho para vocês, na porta da casa de vocês. Eu liguei para a Ana Maria, falei, Ana Maria, a nossa vizinha deixou um presente aí para a gente, abre a porta e pega. Olha o carinho, gente, entendeu? Eu estou crescendo no meu relacionamento com eles. E já vamos tomar o café sábado, às 4 horas da tarde nós estamos lá. Existe uma família que está me devendo um café. Ainda bem que reconheceu que vai marcar, ok, entende? A pessoa é magra, mas a pessoa come, gente. Então assim, ele diz assim, que o amor vai aumentando mais e mais. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Olha como esses crentes de Tessalônica enchiam o coração de Paulo. Por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando.
Isso é sinal evidente, olha o que ele vai falar aqui. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo. Deixa o texto que fica melhor, porque aí você não se perde. Eu estou em 2 Tessalonicenses capítulo 1, eu comecei a partir do versículo 3. Agora eu não sei onde está, porque não tem como seguir aqui nas minhas anotações. Me perdi aqui. Espera aí, gente. Um momento só. Pois de fato é justo para com Deus. Não, deixa eu voltar só um pouquinho. É por isso que nós mesmos, vou voltar tudo, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Observa que Paulo tira os olhos da igreja do momentâneo e coloca onde, gente? Na eternidade, na volta de Jesus. Aqueles que riem, aqueles que ridicularizam da nossa fé, vai chegar o dia que eles vão descobrir, gente, né, que tudo que esse povo pregava era verdade. E ele está chegando. Posso ouvir o seu amém, gente? Ele está chegando. Tem uma música antiga que fala assim: e ele vem, e ele vem, e ele vem, saltando pelos montes. Lembram disso? Como eu dancei essa música, gente. Como eu dancei essa música. Uma outra coisa importante da tribulação é que a tribulação, ela é normal em nosso caminhar. A tribulação, ela é normal no nosso caminhar. Não é um evento novo. A tribulação, ela é normal no nosso caminhar. Em Atos 4, 14 e 22 diz assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de quantas tribulações, gente? Muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus, porque a vida do crente, alguém diz assim, porque a vida do crente não é fácil. Querido, isso é a vida cristã. Na verdade, isso é realidade da vida. Esses dias repassou o show de Truman. Construíram um mundo fictício para aquele cara. E depois ele descobriu que nada daquilo que ele estava vivendo era realidade. Tem hora que nós queremos ir para esse mundo irreal. Hello. Viva a novela real. O filme real, que é a sua vida. Sabe como uma coisa muito que muitos de nós vivemos, eu já vivi isso. A gente olha para a vida do outro e fala: eu queria ser ele. Eu queria caminhar nos sapatos dele. Porque nós temos a impressão que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? A gente não conhece para dentro da casa do vizinho.
A gente só conhece o jardim dele. Aí você pode dizer, meu vizinho não tem jardim? É uma metáfora, tá? É uma metáfora. Uma outra coisa importante sobre a tribulação aperfeiçoa a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, a Bíblia sempre está abreviando esse tempo, porque a referência bíblica é a eternidade, gente. É por isso, crentes de plantão, crentes que estão aqui, você que está nos acompanhando pela internet, leiam a Bíblia. Só lendo a Bíblia, só conhecendo as verdades de Deus, que você e eu vamos ter essa perspectiva. Vamos ter a nossa mente transformada, para não nos conformar com este mundo, como diz Paulo em Romanos 12, 2. Leiam a Bíblia. E é por isso, igreja, fui tão crente agora, é por isso, povo de Deus, povo da Salsa Terra do Centro, marca na sua agenda, a partir do dia 5/2, às 17 horas, nós vamos começar um curso chamado Disciplinas Espirituais. E isso é para toda a igreja. Para aqueles que estão chegando, para aqueles que já chegaram, para toda a igreja. Nós vamos ter um tempo de aprofundamento nas Escrituras. Posso ouvir o seu amém? Dia 5/2, nós começamos às 17 horas. Observa que ele diz assim, voltando: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo dessa fé, gente? A salvação da alma. Fala comigo, o alvo da minha fé. Fala forte, crente, o alvo da minha fé é a salvação da minha alma. Dá um glória a Deus, queridos. Bate palmas para Jesus, crente. Deixa a criança rodar. Querido, você precisa saber disso. Essas coisas precisam encher o seu coração. Uma outra coisa, para que você não desanime, desenvolva uma perspectiva da eternidade. Saiba que a tribulação do momento é leve e momentânea. E por último, a vida do crente não é fácil. Aí a mãe Maria pode estar pensando assim, você colocou isso mesmo? Sim. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Porque você precisa ter uma perspectiva real da vida cristã. Deus nos chama na real, todos os dias. Jesus te chamou na real, quando Ele convidou você para segui-lo. Ele diz assim, entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado, é a real. Caminho a porta estreita, eu já imagino até eu passando de lado, porque ela é estreita. Caminho apertado não pode ter muita bagagem, gente. Não pode ter muita bagagem. O caminho apertado, sabe falar de quê? Que só você pode entrar por ele. Só você pode passar por ele.
E às vezes a gente fica esperando, mas se meu marido não vier, se minha esposa não vier, se meus filhos não vierem, se minha mãe não vier, querido, cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Aí diz aqui, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são o que, gente? Bem-aventurados. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Sabe o que é ser bem-aventurado? Felizes, como disse minha mulher aqui, super felizes. A grande alegria dos discípulos foi quando eles foram insultados, maltratados pelos testemunhos deles de Jesus. E hoje nós queremos estar na boa com as pessoas. Querido, vai ter uma hora que por mais na boa que você pregue, as pessoas vão rechaçar você, vão cortar você, vão dizer, lá vem Rodolfo Sander, entendeu? Porque assim, vai começar a falar, vai chegar uma hora que vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai querer orar. Deixa eu me encontrar de novo aqui. Ele fala bem-aventurado, né? Bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha que coisa fantástica. Aí ele diz aqui, ele faz uma observação importante. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo. Por onde, gente? Pela casa de Deus. Deus não começa o juízo nos de fora. Deus passa a régua, como diz os pentecostais, dentro. A peneira é fina. É tão bom passar pela peneira de Deus. Aí você pode falar, mas dói. Sabe por que dói, querido? Porque você está sendo aperfeiçoado para ser conforme a imagem de Cristo. Posso ouvir o seu amém, crente? Isso tem que ser motivo de alegria. Porque se você está sem disciplina do Pai, você é bastardo. Deus só disciplina quem é filho. Por isso glorifica de pé o Senhor, crente. Isso é motivo de gratidão a Deus. É motivo de dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um dia eu vou ver vocês assim, jogando essa cadeira para cima. E aí ele diz assim, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Observa a colocação que Paulo fala. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso que a vida do crente não é fácil. Eu estou chamando você para a real. Para não desanimar, querido. Diante daquilo que a Bíblia define como leve e momentânea tribulação, eu e você precisamos ter uma perspectiva da eternidade. Porque sem isso, a gente abandona a fé. Porque alguns não têm raiz, não têm profundidade. Todo o vento de doutrina sacode a pessoa, e vamos para cá, e vamos para lá. Para não desanimar, desenvolva uma perspectiva eterna. Lembre-se que a tribulação, ela é momentânea e leve. E para terminar, lembre que a vida do crente não é fácil, porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Vamos ficar em pé?